Como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Flávio de Leo Bastos Pereira, professor de Direitos Humanos, Direito Constitucional e um pesquisador da memória e da verdade no contexto internacional e também nacional, especialmente relacionado aos direitos humanos e como o estudo das ditaduras, dos genocídios. Estamos iniciando nossa quinta aula do curso, não é? E vamos aqui abordar alguns pontos relacionados à experiência estrangeira, relacionada aos locais da memória. Antes, contudo, eu gostaria de estabelecer com vocês alguns pontos básicos em relação à compreensão do que seja esta memória e dos locais que projetam experiências muito traumáticas, não é? Baseadas naquele binômio repressão e resistência e que poderão nos trazer uma visão mais ampla relacionada ao tema, já que envolverá a experiência de alguns casos. Primeiro eu vou falar sobre esses pontos mais teóricos e depois passaremos para a análise das imagens desses lugares na segunda parte da nossa apresentação. Portanto, vamos iniciar com a seguinte pergunta: o que exatamente é memória coletiva? De onde vem esta ideia? Assim, eu sugiro sempre a leitura desta excelente obra da pesquisadora e historiadora Débora Neves, que inclusive terá um encontro com vocês, na qual ela estabelece um paralelo na sua pesquisa. Na verdade, esta é uma pesquisa que resulta da sua dissertação de mestrado e que critica, do ponto de vista científico, as experiências do DOPS em São Paulo e da ESMA, a Escola Superior da Mecânica da Armada em Buenos Aires, um centro de extermínio da ditadura argentina. E o DOPS, já conhecido de muitos brasileiros, que também compôs o aparato de repressão durante a ditadura civil-militar instaurada por golpe em 1964. E esta obra é muito interessante para o nosso objetivo, na medida em que exatamente vai a experiência estrangeira aqui ao lado do nosso Brasil, a Argentina. E o que numa primeira perspectiva, me pareceu muito interessante é a conceituação, ou pelo menos o estabelecimento de bases para a compreensão de memória, de patrimônio cultural e de memória coletiva. Ela traça um histórico a partir da Segunda Guerra Mundial. E, de fato, é com o final da Segunda Guerra Mundial que novas estruturas internacionais são estabelecidas estabelecidas para a proteção e tutela dos direitos humanos. Desde já eu enquadro aqui o acesso à cultura num sentido amplo. Esta expressão eu a estou usando num sentido bem amplo aqui. Acesso à cultura significa acesso a documentos, acesso a locais históricos para entendimento do passado, acesso a provas relacionadas a um crime contra a humanidade cometido, acesso aos sítios onde ocorreram tais crimes, aos palcos das violações. Enfim, a cultura é exatamente uma expressão de um direito humano, hoje colocado como um direito humano difuso, coletivo e protegido pelas normas nacionais e internacionais. E ela ganha a memória grande atenção após o final da Segunda Guerra Mundial. Patrimônio cultural, por quê? Exatamente porque foram violados durante esse grande conflito. Vamos lembrar que, só para darmos um exemplo, das sinagogas implodidas, demolidas, desconstruídas durante o Holocausto. Isso também ocorre antes da Segunda Guerra Mundial, com a destruição das igrejas armênias pelo Império Otomano
durante o genocídio armênio, cometido entre 1915 e 1923. Pois bem, com o final da Segunda Guerra Mundial, com a criação de um foro global para que as nações pudessem estabelecer o seu entendimento mútuo, criam-se estruturas e assinam-se declarações que irão tutelar o direito e os bens materiais e imateriais relacionados a esse conjunto que compõe o patrimônio histórico, a cultura, a memória histórica e coletiva, a verdade. Vamos lá. Quem é que estabelece essa ideia, portanto, de memória coletiva? E, nesse caso, temos um nome muito importante, Maurice Halbwachs. Maurice Halbwachs é quem vai estabelecer a seguinte ideia. A ideia de que o estabelecimento da verdade e da memória históricas coletivas passa por uma influência intensa de um contexto social. É exatamente o contexto social uma das fontes que irá influenciar o teor desta memória coletiva que se estabelece. Por isso é importante o conhecimento da verdade histórica. Temos hoje um fenômeno que combate a verdade cabalmente comprovada, é o negacionismo. Então, a depender do contexto social que nós nos encontramos, o negacionismo tende a se intensificar ou não. Se visitarmos hoje a Alemanha, o negacionismo em relação ao Holocausto é crime. A mesma situação na Suíça ou na Armênia. Caso se negue ou se propague ideias negacionistas em relação ao genocídio armênio. Já na Turquia, que herdou todo esse legado do Império Otomano, histórico inclusive, afirmar que houve genocídio armênio pode ser passível de punição por prisão. Pois bem, Maurice Halbwachs, ele estabelece, portanto, que os contextos sociais atuam como base para o trabalho da reconstrução da memória. E, de fato, esta percepção, não é, coletiva da memória não pode se ver muito afastada, apartada do contexto social vigente. Então é muito importante, de novo, repito, o conhecimento da verdade histórica para que a partir da sua consagração, efetivamente tivemos uma ditadura no Brasil, efetivamente o Holocausto ocorreu, há provas mais do que suficientes para ambos os fatos históricos, possamos estabelecer a memória coletiva relacionada a esta verdade histórica. É por isso que a chamada justiça de transição, que busca viabilizar a transição de uma sociedade que passa por um período traumático, ditatorial, totalitário, autoritário, e quer chegar a uma democracia densa, sólida, estruturada, deve ter na justiça de transição um guia para a efetivação dessas fases. Repito, o conhecimento da verdade histórica, o estabelecimento a partir dela de uma memória coletiva, a identificação de perpetradores, criminosos contra a humanidade, e, veja bem, identificação e punição. Aqui abro apenas um parênteses. A depender da experiência internacional, a justiça de transição não foi baseada numa concepção retributiva. Dou um exemplo. A justiça de transição na África do Sul, após o fim do regime de apartheid, que começa em 1948, com a vitória do Partido Nacional naquele país, e que só vai terminar em 1995, teve a sua justiça de transição baseada não numa ideia de punir, houve punição, houve julgamentos, mas muito mais do que isso, comandada pelo bispo Desmond Tutu, muito conhecido, a justiça de transição na África do Sul
seguiu muito mais um modelo oriental, no sentido de análise das causas que levaram àqueles traumas, de modo a que pudesse ocorrer, no seio da sociedade sul-africana, um mútuo reconhecimento de causas, consequências e até de perdões. Não é o caso tanto do Ocidente. A justiça de transição na Alemanha foi baseada, e até hoje é, assim como na Argentina, na punição. É uma das fases, portanto, deste conceito, desta definição, justiça de transição. A quarta fase envolve o ressarcimento às vítimas, simbólico ou não simbólico. Por exemplo, os povos indígenas Krenak no Brasil, que foram reprimidos pela ditadura. É conhecido de todos o chamado Reformatório Krenak, uma prisão construída nas terras Krenak, para a qual eram levados indígenas de todas as mais de 300 nações indígenas do Brasil, e lá torturados, violentados, abusados e muitos mortos. Como ressarcir o povo indígena? Com recursos financeiros? Não necessariamente. Então, o ressarcimento às vítimas vai muito além de um ressarcimento sob uma concepção patrimonializada. E a última fase da justiça de transição é exatamente a reformulação das instituições do Estado, por exemplo, as Forças Armadas, como ocorreu na Argentina, para que aquele legado de uma ditadura ou de um regime totalitário não permaneça violando direitos numa sociedade. É preciso a reformulação para que a democracia se consolide. É a partir, portanto, desta estruturação que eu coloco como a percepção da memória coletiva, baseada na ideia de Maurice Halbwachs, se torna muito importante, né? Uma dimensão social. É o contexto social, é a situação e a política vigente também, cultural, que estabelece, educacional, que estabelece, de certa maneira, os rumos da consolidação da memória coletiva. Também eu abordei aqui o caso da África do Sul, citei a Alemanha sob o nazismo, poderia citar a Alemanha sob o comunismo, a ditadura argentina, as ditaduras do Cone Sul, enfim, são vários os casos, não é? De qualquer maneira, pode dizer, a escravidão africana também. Todos esses fatos históricos implicam numa luta, muitas vezes demorada, dolorida, marcada por perdas e por direitos. O ser humano, os grupos humanos, a humanidade, ela trava essas lutas constantemente para alcançar direitos, garantias, justiça, equidade. E é a partir dessas lutas que surge a conscientização das sociedades e das comunidades. Esta conscientização, esta experiência de luta e conscientização, conduz, portanto, à evolução política. Veja bem, hoje o mundo para assistir a milhares ou milhões até de cidadãos em vários países protestando contra o racismo nos Estados Unidos, mas também nos seus respectivos países. A luta contra o racismo no Brasil, pelos movimentos negros, também pelos movimentos indígenas, é tradicional e é conhecida e de se admirar. E isso leva à conscientização mesmo daqueles atores sociais que não guardam relação muito próxima com esses movimentos. A luta traz conscientização e, portanto, evolução política. Porque a partir desta evolução política, eu tenho uma memória que não mais será esquecida, e eu estou falando de uma memória coletiva, e que certamente me permitirá exigir do Estado e da sociedade o cumprimento e a efetivação de garantias e de direitos pertencentes
e titularizados a todos. E aí eu chego numa democracia. Este é o caminho que eu traço aqui agora, né? E por que eu estou traçando este caminho? Porque se vamos analisar os memoriais, algumas experiências de memoriais e locais de memória no mundo, todos eles são resultado e fruto desta dinâmica, da repressão, da resistência, do trauma material, do trauma cultural humano. E o memorial impede que o negacionismo e que novos erros sejam cometidos no mesmo sentido. Isso é muito importante. E aqui eu passo, portanto, a análise da proteção internacional sobre a memória coletiva e, especialmente, sobre os vários meios que ela utiliza para que se possa pensar numa marca indelével, uma marca permanente naquele seio social e que diz respeito ao passado. Então vejamos, eu coloco uma imagem muito marcante aí na tela. Esta imagem é do memorial em homenagem às vítimas judias do nazismo na Europa. Está no centro de Berlim, cerca de 300 blocos, assimétricos, escuros, frios, aparentemente sem uma forma lógica. Por quê? Porque o que ocorreu com os judeus da Europa, com os ciganos, com os homossexuais, com os negros durante o nazismo, com os socialistas, comunistas, social-democratas, intelectuais, professores, com as crianças, não tem uma explicação lógica até hoje. Então, o ódio, o racismo levam a esse tipo de situação. E é exatamente a arquitetura do memorial chamando a atenção e a reflexão. Vejam bem, é nesta contemplação, no ócio da contemplação, que o indivíduo se reencontra com o coletivo. É a partir desta observação que algumas ideias serão transmitidas a ele, ainda que não de forma racional, mas de forma dramática e emocional. No subterrâneo deste memorial, estuda-se a vida de cada uma das vítimas judias da Europa. Nome, família, história, porque afasta-se a ideia de números, não é? Muito comum. Pois bem, esta proteção internacional sobre este tipo de local é muito importante. E precisamos conhecer rapidamente quais são algumas dessas proteções, não é? Eu quero lembrar de antemão que qualquer tratado internacional que tutele, proteja locais de memória são de direitos humanos, tecnicamente falando. São de direitos humanos e, portanto, ficam acima da lei brasileira em território nacional. E talvez até no mesmo patamar da Constituição, a depender do quórum da sua ratificação pelo Congresso Nacional. Vejamos. Cito, obviamente, a primeira declaração muito importante, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que resulta do belo trabalho de uma comissão de notáveis, Eleanor Roosevelt, René Cassin da França, dentre outros, estabelece os princípios, não é um tratado, é uma declaração, é uma carta, os princípios que marcam os direitos e garantias e os próprios direitos e garantias titularizados por qualquer indivíduo em qualquer país do mundo. E dentre esses direitos, lá no seu artigo 27, estabelece que todo ser humano tem direito a participar livremente da vida cultural da sua sociedade, da sua comunidade, a fruir, usufruir das manifestações da memória artísticas, literárias, arquitetônicas, pinturas, esculturas, memoriais, etc. Museus, não é? Todos têm direito, inclusive, à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção nesse sentido. Então, se um artista produz um memorial,
como temos vários no mundo e também no Brasil, ele tem direito à proteção pela sua criação. É muito importante isso, porque estabelece uma diretriz de interpretação para todos os 193 países membros das Nações Unidas. Uma segunda norma que eu gostaria de mencionar é a Convenção do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado sobre Bens Culturais furtados ou ilicitamente exportados. O Brasil ratifica e promulga em território nacional esta convenção pelo decreto 3.166 em 1999, e ele define o que é bem cultural. São os bens que a título religioso ou profano revestem-se de grande importância para a arqueologia, para a pré-história, para a história, a literatura, para a arte, para a ciência. Este conceito é muito amplo e é aplicável no Brasil. Não podemos jamais deixar de utilizar, tanto no plano internacional quanto no plano nacional, quando os locais de memória estão sob ameaça dessas normas. Cito também um texto que envolve a proteção internacional do patrimônio cultural. Não é? Esse texto foi publicado pela revista da Faculdade de Direito da Federal do Rio Grande do Sul, e estabelece o conceito de patrimônio cultural como o conjunto das artes, os artefatos, as antiguidades, os monumentos, os edifícios históricos, ruínas, os navios naufragados, objetos, locais religiosos, artefatos contemporâneos de povos indígenas. Isso é muito importante. Temos vários exemplos atuais, contemporâneos, de medidas provisórias aprovadas e que colocam em risco direto esse conjunto patrimonial e, por exemplo, dos povos indígenas. O que é que vocês veem aí na imagem, já que estamos falando de locais de memória em outros países? Em Washington, assim como em Nova York, temos o Museu Nacional dos Índios Americanos, do continente. Dois grandes prédios, muito grandes, belíssimos museus, centros de pesquisa também, com peças originais e antigas, muito antigas, referentes à história desses povos tão massacrados nas Américas e em outros continentes também. E que, portanto, recebem essa proteção que eu estou descrevendo até agora. Não é? Outra norma importante é a Convenção para a Proteção de Bens Culturais em caso de conflito armado, de 1954, é a chamada Convenção de Haia de 54, e que basicamente estabelece uma proteção aos monumentos de arquitetura, obras de arte, manuscritos, livros históricos, museus, grandes bibliotecas, depósitos de arquivos, sítios arqueológicos e edifícios históricos. A experiência que vem da Segunda Guerra Mundial, e eu coloco duas imagens muito marcantes e significativas, né? A quantidade de obras de arte furtadas pelo regime nazista especialmente, até hoje, nem metade delas foi restituída aos seus verdadeiros donos. Sugiro que assistam o filme A Dama Dourada, um quadro que foi disputado entre uma sobrevivente do Holocausto e o Estado austríaco. Ela vence e não vou falar o resto, mas é uma história muito importante e que demonstra bem, claramente, como uma obra de arte identifica não só o seu proprietário, os seus donos, mas também todo um povo. Não é? Então recebe proteção internacional adequada também. E, aliás, o protocolo 1 da Convenção de Genebra de 49, assim como o protocolo 2, estabelecem como crime de guerra a destruição de patrimônio da humanidade. Eu lembro aqui o Estado Islâmico, quando imagens de seus combatentes destruindo tesouros antiquíssimos em museus, peças da Mesopotâmia, e vocês veem uma imagem na tela, esta imagem é da internet, não é minha, mas não fui eu que fotografei, mas evidentemente que ela demonstra claramente a prática, o cometimento de um crime de guerra, não é? Então é muito importante, como eu dizia, é muito importante
essa tutela internacional. O protocolo 2 proíbe qualquer ato de agressão ou hostilidade voltado contra patrimônios culturais, locais de memória principalmente, sob pena de configuração do crime de guerra, aliás, o Tribunal Penal Internacional também terá no Estatuto de Roma, a partir de 1998, a mesma disposição. Então vemos aí um templo religioso sendo destruído na Guerra da Síria. Nas guerras balcânicas, com o fim da ex-Jugoslávia, uma guerra de limpeza étnica e destruição dos referenciais culturais da identidade dos bósnios, de croatas, etc., pelos sérvios, vários foram os crimes de guerra cometidos pela destruição de locais de memória. Aí na imagem vocês conseguem ver em Stari Mos, uma cidade balcânica da Bósnia, a destruição desta ponte que existia já há mais de 400 anos, aliás 427 anos para ser mais preciso, muito conhecida. Ela foi bombardeada, foi transmitida ao vivo esse bombardeio à época, né, em 1993, um claro crime de guerra. Claro que ela foi reconstruída, evidentemente, mas fica aí um outro exemplo. Por conta desse tipo de situação, e foram várias, é que o Tribunal Criminal Internacional para a ex-Jugoslávia estabeleceu, no seu artigo 3º, a linha D, que o crime de pilhagem e de destruição de bens culturais seria imputado aos seus causadores, se assim se comprovado fosse, exatamente para a proteção dos locais de memória. É um caso muito marcante, não é? Como eu falei agora há pouco, o Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, no seu artigo 8º, que estabelece várias condutas sobre crimes de guerra, no seu inciso 9, protege, também como crime de guerra, os locais de memória, aqui incluído todo o conjunto cultural, documentos sagrados, livros sagrados, documentos históricos, obras de arte com finalidade religiosa ou não, por exemplo, isso tudo baseado na experiência do século XX, porque o genocídio, ele não e o crime contra a humanidade, não se configura apenas no extermínio físico, mas na eliminação dos referenciais culturais. Por isso, Raphael Lemkin, o jurista judeu-polonês, que na década de 40 cria o crime de genocídio, estabelece, por meio da junção dessa palavra grega genos, que significa clã, tribo, com a palavra latina sidis, genocídio, a destruição de um grupo humano, e propõe a extensão desta definição aos referenciais culturais. Etnocídio também é genocídio. Você não precisa do extermínio físico para fazer desaparecer a identidade de um povo. Destrua, por exemplo, os locais de memória. Por isso eles são tutelados pelas leis internacionais. Chego aqui, pessoal, à ideia de negacionismo, portanto. Por que a tutela dos locais de memória? A tutela dos locais de memória é muito importante, especialmente para evitar a negação de fatos históricos cabalmente comprovados. É muito importante esta ideia. O negacionismo, ele é iniciado logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, já com várias tentativas de reabilitação do regime fascista, especialmente. E também do regime nazista, com mais dificuldade, mas o regime fascista teve representantes conhecidos já na década de 50, atuantes na Europa. Agora, o negacionismo é a negação do fato. Busca-se, por meio de várias técnicas, alterar o entendimento e a interpretação sobre um acontecimento. Não sem razão, normalmente os perpetradores buscam apagar, ainda durante a execução dos crimes, os vestígios decorrentes dessas condutas criminosas. A imagem que vocês estão vendo agora
é da cidade de Vilina Vlas, em Visegrad, na Bósnia. Neste local foi estabelecido um rape camp, um campo de estupro. Os sérvios queriam efetivar a limpeza étnica e realmente conseguiram em algumas regiões. Para isso, estupraram cerca de 50 mil mulheres bósnias. Vejam bem, a linha nos Balcãs de descendência é patrilinear. Portanto, o filho de uma mulher bósnia e um homem sérvio será sérvio. Elas eram presas nesses rape camps e lá violentadas diariamente por 9, 10 vezes. E depois, quando não podiam mais abortar, eram liberadas. Milhares de bebês foram abandonados após a guerra, frutos destas violações. Um hotel que existe lá até hoje e que recebe hóspedes, poucos hóspedes souberam, era um rape camp, o rape camp de Vilina Vlas. Até que se descobre isso, não é? E os memoriais são erguidos em Vilina Vlas, como esse que vocês veem na foto. Entretanto, aqueles que querem negar estes acontecimentos retiram a palavra genocídio desses memoriais, danificando, vilipendiando esses memoriais. E aí, as vítimas e aqueles que defendem e que sabem que ocorreram esses crimes, voltam e escrevem durante a noite, no memorial, a palavra genocídio. Veja o que é a luta pela narrativa. Não é? O negacionismo vai além, nega o próprio fato. E, portanto, se nega o fato, imputa às vítimas, mais uma vez, uma conduta agressiva e violadora, porque as culpa de terem sofrido crimes que não podem ser negados. Por definição, o negacionismo é, portanto, a negação de importantes acontecimentos históricos, devidamente comprovados, provados por provas arqueológicas, testemunhais, periciais, por provas, perícias forenses, cinematográficas, fotográficas, artísticas, enfim, são ações negacionistas com objetivos políticos. Então eu volto à seguinte questão: qual é a importância dos locais de memória? O primeiro grande negacionista, um deles, Maurice Bardèche, na França, publica um livro em 48, Nuremberg e a Terra Prometida, né? E neste livro ele afirma que as provas dos campos de concentração eram falsificadas e que as mortes que teriam ocorrido seriam decorrentes da própria guerra, por fome, por doenças, por privação de medicamentos, mas não por um genocídio. Esta ideia foi encampada por negacionistas conhecidos depois. No Brasil, por Siegfried Ellwanger Kasten, condenado no Supremo Tribunal Federal por racismo, e que negava o Holocausto por meio de suas obras absolutamente fraudulentas, não é? Também aliás, está vivo ainda o David Irving, um dos mais conhecidos negacionistas do Holocausto e que buscou a sua vida toda reabilitar Adolf Hitler. Richard Williamson, também do Reino Unido, Ursula Haberbeck, que já morreu na Alemanha. Enfim, são vários os exemplos. O ataque aos lugares de memória em todo o mundo são vários por parte desses negacionistas. Alguns foram a Auschwitz e rasparam das paredes das câmaras de desinfecção de roupas vestígios de Zyklon B para depois publicarem livros afirmando que era nesses locais que era usado o gás Zyklon B e não nas câmaras de gás, né? Mas sabe-se que as câmaras de gás, os crematórios, foram construídas por empresas alemãs cujos projetos são conhecidos pela Topfen Filhos, por exemplo, né? E esta questão é levada à Corte de Londres por David Irving, que aciona Deborah Lipstadt, vocês podem vê-los aí na imagem, dizendo que Deborah Lipstadt ofendera a sua reputação
porque ela afirmava que ele era um negacionista do Holocausto. Ela vence esta batalha judicial que é muito conhecida. Assistam o filme Negação. Pois bem, os locais de memória são diretamente atacados por David Irving, que afirma, por exemplo, que é uma fraude a existência de chaminés em Auschwitz, em aberturas no teto das câmaras, para que o gás, os cristais de Zyklon B, depois se tornam gás a 20 graus centígrados na temperatura ambiente, eram jogados, que isso não era possível. Então, os locais de memória constituem um importante instrumento de combate ao negacionismo. A dinâmica negacionista ela é muito clara, não é? Negação de assassinatos. Por exemplo, o David Irving afirmava que os corpos encontrados no campo de concentração de Dachau eram, na verdade, corpos de alemães mortos nos bombardeios dos aliados e levados ao campo para culpar o regime nazista, para culpar Adolf Hitler. Questiona-se as estatísticas. Não morreram 6 milhões de judeus. Imagine, não é possível. Bloqueia-se o acesso aos arquivos e testemunhas, muitas ameaçadas, arquivos queimados, não é? Por exemplo, ao final da Guerra do Pacífico, oficiais japoneses queimaram milhares de documentos que deveriam ter sido usados no Tribunal de Tóquio. Cria-se uma rede privada de editoras, de empresas cinematográficas, de cursos para propagar a ideia do negacionismo. E um ponto importante, especialmente quando se fala em genocídios, por exemplo, é que o negacionismo ele mantém a continuidade do genocídio. O genocídio, os crimes contra a humanidade, são transgeracionais, afetam filhos, afetam netos. A negação continua impactando diretamente sobre essas famílias vitimadas. Gregor Stanton, professor da Genocide Watch e diretor também da Genocide Watch, ele afirma que o genocídio constitui a 10ª etapa de uma escala do crime de genocídio. E, portanto, essa dinâmica negacionista inicia-se ainda durante a execução do crime. Notem, os nazistas, antes de deixarem Auschwitz, implodiram as câmaras de gás. Eu vou mostrar a imagem para vocês. Estas peças que vocês veem agora na imagem são restos do crematório de Helmino, um dos campos de extermínio do regime nazista. O regime nazista teve alguns campos que eram de extermínio, não de concentração. Helmino, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Majdanek, só para citar alguns. Então, eles foram descobertos, esses vestígios arqueológicos, em 1986. Estavam soterrados e implodidos. Estão hoje no Museu Memorial do Holocausto de Washington, dos Estados Unidos, um dos mais completos do mundo e que trabalha sob o princípio da autenticidade. O Museu do Holocausto de Washington vale-se, salvo raríssimas exceções, de peças originais e autênticas, exatamente por conta do crescimento do negacionismo no mundo. Esta decisão foi documentada na criação e concepção do museu. Tendo peças originais em seu acervo, ele próprio, ele memorial e museu, é uma prova cabal da existência desses crimes. Novamente aqui, a importância dos lugares de memória. E para a consequência do negacionismo, não podemos esquecer que esvazia-se a memória, leva-se as novas gerações a cometer os mesmos erros, abala-se a democracia. Nós estamos verificando nos dias de hoje a ocorrência desse fenômeno. Por isso eu coloco aí na imagem marcha com tochas do período nazista, antigas da Ku Klux Klan, e a de Charlottesville, recentemente nos Estados Unidos, e até no Brasil, por incrível que pareça, tivemos esta mesma estética da destruição sendo utilizada. Este é o resultado de um processo negacionista. Para finalizar, cito o caso da família do Sr. Gregório Hairabedian, criança armênia órfã, sobrevivente do genocídio armênio, que vai viver na Argentina,
consegue sobreviver e, portanto, adota a Buenos Aires como sua cidade. Lá ele cria sua família. Ele e sua filha, advogada Luísa Hayrabedian, entram com uma ação judicial que vai parar na Suprema Corte Argentina e contra o Estado turco, pedindo que a Argentina condene o Estado turco a apresentar documentos sobre o destino dos seus antepassados falecidos, assassinados durante o genocídio armênio, que dura de 1915 a 1923. A Câmara Nacional de Assuntos Criminais e Correcionais Federais da Cidade Autônoma de Buenos Aires determina a um juiz que inicie um trabalho denominado de Trials for Truth, ou seja, uma série de dinâmicas e ensaios de pesquisa sobre a verdade relacionada ao genocídio armênio. Vocês podem ver na imagem o senhor Gregório Hayrabedian. Os seus parentes podem também ser vistos nesse slide, né, sobreviveram, aliás, que foram assassinados durante o genocídio armênio. Em 23 de outubro de 2002, a Corte Argentina decide as seguintes medidas. Primeiro, solicitar ao Estado turco, por meio do seu Ministério das Relações Exteriores, que informe adequadamente qual foi o destino dos ancestrais, dos familiares do senhor Gregório. Deportação? Foram exterminados? Assassinados? Foram considerados desaparecidos? O que aconteceu com eles? E que apresente documentos nesse sentido, né? Também determinou-se ao Estado turco a disponibilização de arquivos e documentos, né, que sejam relacionados ao desaparecimento, à deportação ou à execução desses familiares. Também determinou-se o envio ao Reino Unido, aos Estados Unidos, à Alemanha e ao Estado do Vaticano de solicitação de apresentação de qualquer documento e menção que faça referência à família do senhor Gregório Hayrabedian em relação aos vilarejos armênios em que viviam no Império Otomano entre 1915 e 1923, período, como eu disse, que durou o genocídio armênio, que levou à morte de 1,5 milhão de armênios, certamente um precursor para o nazismo. Hoje, um grande memorial em Yerevan, na República Armênia, é o principal memorial, marca a memória dos mártires, não é? E, portanto, esta causa, embora envolva a família Hayrabedian, ela é uma ação estratégica que envolve muito mais do que apenas o interesse de uma família armênia. Quero também frisar a coligação e a conexão entre os fatos históricos. O neto do senhor Gregório Hayrabedian, ele preside a Fundação Luísa Hayrabedian, já que a senhora Luísa, advogada, já faleceu, e que continua desenvolvendo esse trabalho. Inclusive, o Dr. Federico Hayrabedian, em Buenos Aires, é um dos advogados das famílias das vítimas da ditadura argentina, da ESMA, inclusive dos voos da morte. Então, encerro aqui a primeira parte da nossa apresentação. Iremos à segunda parte para estudarmos e avaliarmos os locais de memória, algumas experiências, dentre tantas. Muito obrigado.